Bom dia. Como está gravando, eu não vou falar que está quente, que eu estou derretendo. Só vou dizer da satisfação de, como a doutora Dolly falou, de poder falar alguma coisa aos inscritos do Conselho, né? Então, o nosso objetivo hoje, a parte que me coube é falar sobre escolhas alimentares na infância e na adolescência. Procurei trazer algumas pinceladas, porque o nosso tempo é pouco. Me inspirei em grandes mestres da nutrição e da pediatria, que estão aqui presentes, inclusive não vou nominar porque são vários. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente busca sempre uma reflexão. Então, é assim, o assunto não esgota, vocês vão ficar com dúvidas, mas isso vai levar todo mundo a estudar um pouco mais, a buscar novas fontes de bibliografia, mas mais do que isso, assim, levar para a experiência de vocês, para o campo de trabalho, para aqueles que têm uma ligação com as crianças e com os adolescentes, a fazerem o seu trabalho de uma forma mais adequada ou mais aprimorada, ou enfim, trocar experiência conosco. Tudo bem? Então vamos começar? Acho eu que tenho que passar também. Cadê a Lúcia? Esse? Os Paulo, Lúcia. Você quer ficar, Lúcia? Eu tinha agradecido, Lúcia, mas vai aceitar, né? São tão poucos homens aqui para nos ajudarem. Né, Lúcia? Não, foi lá no primeiro, Lúcia. Bom, então, infância e adolescência, o que eu procurei fazer nessa apresentação? Essa apresentação mas é aqui, ó. Sobe aqui. Aqui você está no 27, eu quero um. Aqui. Vamos apagar a luz para ficar mais fácil? Não pode também? Pode passar. Então, quais pontos que eu vou trazer para vocês hoje? Conceitos que eu acho que são importantes, o fundamental que são as escolhas alimentares, que nós fazemos a todo momento, uma pesquisa nova sobre lanche das crianças brasileiras, a nossa pesquisa sobre hábitos saudáveis e meninas saudáveis, conclusões e considerações finais. Você me olha, Luiz, eu preciso falar o próximo. Tá. Então, nós começamos colocando em termos de conceituação o que seriam, atualmente, a forma que a gente trata o assunto, os 1000 dias. Então, os 1000 dias definem a saúde da criança. E nesses 1000 dias nós incluímos o tempo da gestação, que são os 280, mais os 2 primeiros anos de idade, 730. Portanto, hoje, a forma mais adequada de nós nos referirmos a esse período são os 1000 dias, os mais importantes na vida da criança, ainda dentro da mãe e depois durante esse período que é subsequente. É uma janela de oportunidades que a gente tem ao abordar essa fase de vida e também lembrando de todos os cuidados que são necessários durante esse período, que vão desde a preparação da mulher para a lactação, na gestação e as boas práticas alimentares da infância. O que é o lactente para nós? Esses conceitos todos eu tenho no meu livro de dietética, depois se alguém tiver interesse, pela editora Manoli, mas de uma certa forma nós tentamos contextualizar todos os períodos. Então, lactente para mim vai desde o nascimento até o final do primeiro ano e, obviamente, aleitamento materno exclusivo. Após o 6º mês, alimentação complementar. E lembrando que a criança fica exposta ao alimento 8 a 10 vezes antes de ter essa aceitação. Então, foram coisas que eu achei que são importantes para trazer hoje para vocês discutirem. O pré-escolar, criança de 2 a 6 anos de idade, é uma fase de independência, isso tudo muito resumido. Eles migram para uma regulação interna, comandam seus atos e desafiam os seus pais. Então, aqui, quem tem criança nessa idade, sobrinho, já passou por isso, trabalha com escola, sabem bem do que eu estou falando.
Aparece a neofobia, que é o medo de experimentar os alimentos. Eu ainda tenho dúvida se é mais dos pais do que das crianças, né? Sabores que não fazem parte das suas preferências, e todo esse conjunto está dentro desse período de vida da criança. Os escolares passam por uma... Márcia, não se abana, Márcia. Esse escolar passa por uma fase de... Eu ainda aqui tenho que estar sóbria, né? Fazer de conta que eu estou muito feliz. É uma transição entre a infância e a adolescência, que vai dos 7 aos 10 anos de idade. E ele, nesse momento, tem, dentro da sua instituição, um local privilegiado para receber orientação alimentar. Concorda comigo? Então, dentro da escola, a gente tem a possibilidade de interferir, de fazer uma intervenção com essas crianças, mas ainda a influência maior continuam ser os pais, os familiares e esse grupo dos escolares. Então, escola, local perfeito, família e escola caminhando juntos. E a adolescência, que vai dos 10 aos 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O que a gente enfrenta nesse período? Puberdade, estirão de crescimento, e da mesma forma, família, amigos, grupos sociais. Mais uma fase, eu acho, que da maior independência, né? Onde há um distanciamento das orientações alimentares da família. Essa prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes é um mapinha, arte gráfica da Ana Carolina. Na realidade, o que a gente tem? Mostrando o excesso de peso, mostrando a obesidade entre meninos e meninas, nos adolescentes. E é um grave problema de saúde pública. Então, nós temos impactando nos nossos coeficientes números altos. E aí vocês falam assim, é só no Brasil? Não, é no mundo todo. No mundo todo, o Brasil é só São Paulo? Não, é o Brasil inteiro. Então nós temos hoje uma epidemia de obesidade e excesso de peso? A gente poderia dizer que sim. Então vivemos um ambiente que a gente chama de obesogênico, onde vários fatores condicionam a esse estado, e o que fazemos nós para interferir nesse processo? Uma das coisas, que é o que me cabe falar hoje para vocês, são as escolhas alimentares. Fácil ou difícil? Honestamente. Vocês acham difícil escolher? Fácil. Hoje, para vir para cá, a roupa para escolher foi difícil? Não, a gente já sabe o que é vestir, né? Sapato. Eu pensei em pôr uma sem manga, errei, né? Mas, enfim, a gente tem, assim, uma facilidade em escolher. O que eu pergunto a seguir, assim, a escolha é certa, é inadequada, não é a mais apropriada, não é a indicada por nós, né? Então, nós vivemos o tempo todo escolhendo. Escolhe marido, namorado, roupa, comida, cinema, o que fazer no sábado de manhã. Então, a gente sempre passa por esse processo. Quando nós remetemos isso para planejamento dietético, o que acontece? O referencial teórico nós, nutricionistas, temos para fazer o planejamento. E a gente sabe o que vai colocar. Então, planejamento, escolhas, técnicas cognitivas comportamentais, que são novas ferramentas que a gente dispõe para que as pessoas tenham uma adesão à nossa dieta. Eu vou falar adesão e não aderência, porque eu acho que adesão é um termo mais apropriado. Então, a obesidade, mais as doenças relacionadas a todo esse estado que nós conversamos, podem levar a situações de morbidade, de incapacidade e até óbito. Os determinantes das escolhas alimentares e os caminhos que nós temos como mais eficazes para a efetivação da orientação alimentar e para propiciar a saúde e o bem-estar. Vocês estão vendo que até agora, além do primeiro item que eu falei em técnicas cognitivas comportamentais, eu estou fazendo uma abordagem biológica, né? Qualidade e quantidade de alimentos e bebidas ingeridas definem a saúde. Vocês concordam com isso? Sim? É só isso? Não. Bom. Então, é um complexo comportamento com inúmeras
com inúmeros fatores interrelacionados que nos levam a fazer escolhas. Os fatores nutricionais e fisiológicos, como eu disse, não são os únicos, e os fatores sociais, culturais e ambientais também estão envolvidos no processo da escolha alimentar. Concordam? Sim. Então, isso significa que o nutricionista, ele não pode tentar convencer as pessoas só sob o ponto de vista biológico, né? A gente fala assim, ó, a recomendação está aqui, a quantidade é essa, a qualidade é essa, você tem que pôr na sua refeição e aí você vai ter uma saúde boa. É um dos argumentos, mas não é o único, e a gente tem visto nesses últimos anos, durante toda essa prática que a gente tem vivenciado, que isso não tem sido suficiente. Cultura que o indivíduo está inserido, assim como as suas interações sociais, também são pontos a serem pensados. E o grande efeito da nossa visão sobre todos esses aspectos impactam no comportamento alimentar. A escolha dos alimentos aqui, vocês não estão enxergando nada, né? Mas, na realidade, o que a gente quis mostrar com isso? Aqui, ó, crenças, heranças, religião, prioridades, estilo de vida, imagem corporal, influenciando normas e valores sociais culturais. Esses setores de influência dentro desse cenário podem ter outros componentes, como, por exemplo, ambiente doméstico, escola, locais de trabalho, recreação, serviços de alimentação e outros ambientes da comunidade, e ainda os fatores demográficos, como idade, sexo, trabalho que o indivíduo tem, aspectos socioeconômicos, fatores psicossociais, até outros fatores que possam ser pessoais. E do outro lado, o que a gente vem discutindo, que é a questão das políticas alimentares. Então, normalmente a gente fala, bom, todas as nossas experiências, as nossas publicações são para que o setor público, as políticas públicas, absorvam essas indicações que nós fazemos e que as coisas possam funcionar em escolas públicas, com alimentação escolar, alimentação trabalhadora, etc. O que a gente vem observando é que isso não é verdadeiro, o que nos deixa, de uma certa forma, frustrados, mas, por outro lado, a gente também reconhece que, individualmente, se cada um de nós fizermos um pouquinho, a gente faz essa política acontecer, né? Nós não precisamos estar em cargos para poder acontecer coisa boa. Então, na realidade, eu tenho mudado um pouco o meu discurso quando eu falo em política pública. Eu acho que ela é necessária, mas ela não é única. Nós, como cidadãos, podemos melhorar alguma coisa nesse mundo. Então, por que é difícil mudar, né? Será que toda essa retrospectiva que eu fiz, ela é impeditiva de mudança de comportamento? O que vocês acham? Eu faço a pergunta, vocês não precisam responder alto, vocês pensem sobre isso. Porque aí, se a gente achar que tudo aquilo que foi dito tem um peso tão grande que é impossível mudar, então a gente não vai conseguir mudar, concordam? Quais ações a gente teria que promover, promoção de saúde, para que o comportamento efetivamente mude? Ineficiência e não compreensão na comunicação das nossas mensagens, vocês acham que pode ser isso? Sim? Um dos fatores pode ser. Significa o quê? Que nós teríamos que pensar melhor na forma de comunicar? Sim. Diferença entre o ambiente e a realidade. O que é isso? Eu estou pensando numa criança, num adolescente, ficticiamente, teoricamente, mas quando chega a notícia, ou a mensagem, ou a prescrição dietética, no ambiente e na realidade dele, muda? Muda. Né? Então, também tem que haver uma consonância entre ambiente, notícia, mensagem e a realidade do indivíduo que eu estou trabalhando. Escolaridade de nível socioeconômico. Hoje ainda isso é importante? Vocês acham mesmo? Por quê? Qual é a diferença de eu fazer uma intervenção para um indivíduo de nível social mais alto do que para um mais baixo?
o meu poder de convencimento para mudança de comportamento. Será que eu tenho que ter as mesmas palavras? Não. Mudo o meu discurso. Tá. E aí, quando eu vou pensar na escolaridade, obviamente também eu acho que eu tenho que adequar a escolaridade da pessoa com qual eu estou conversando. Mas e as redes sociais? Atinge quem hoje? Todos. Mas se atinge quem tem escolaridade menor e maior, nível social ou maior, por que na minha mensagem de nutrição eu tenho que ser purista? Não, eu vou fazer uma mensagem para uma mãe de nível social. Vai lá na rede social, dá um Google. Alguém já fez isso na vida? Antes de ir para a minha consulta, já dá um Google. O meu aluno faz isso, o meu paciente faz isso, o inscrito faz isso, na família fazemos isso. Então hoje, a rede social, tão combatida, tão elogiada, né? Aqui a gente vivencia algumas coisas nesse sentido, tem um papel hoje muito importante na questão da mudança do comportamento. Comunicação em programas, então considerar alimentos, considerar refeições, quando aliado às teorias ou modelos relacionados ao comportamento humano são mais efetivas. As intervenções e estratégias têm limitações com relação ao comportamento, mas devem ser buscadas. E os mecanismos relacionados ao comportamento dietético devem ser estimulados, devem ser modificados de acordo com estratégias ou intervenções que nós vamos planejar. Bom, isso tudo é para a gente, de uma certa forma, trazer a nossa intervenção para esse mundo que eu estou chamando de mundo real. Essas teorias do comportamento, que são teorias que parecem complicadas, mas na verdade não são, elas devem ser incorporadas às nossas práticas, e os nossos construtos, que são chaves para estabelecimento dessas teorias, implicam em todas essas subdivisões. Então eu tenho autoeficácia, intenções, apoio social, estabelecimento de metas, expectativas e preditores de expectativas. É toda uma contextualização da teoria social cognitiva. Informar das intervenções por meio dos determinantes do comportamento, os resultados das intervenções, e aí eu vou ter o fundamento para o desenvolvimento e estabelecimento das metas quando eu for aplicar isso na minha intervenção na prática dietética. Fases e preocupações. Então, a gente já viu isso em vários artigos, em vários trabalhos, mas eu tentei trazer algumas coisas, né? Dificuldade da mãe amamentar é uma das dificuldades relatadas como para mudanças de comportamento nesse primeiro ano de vida. A introdução e o uso de fórmulas, que também é discutível, a gente tem todo um arcabouço aí de razões porque as mães colocam fórmulas ou porque o profissional indica fórmula, não vamos discutir isso aqui. E um novo item que aparece agora, que as mães relatam muito, que são as alergias e as intolerâncias. Diagnosticadas de modo correto ou não, mas é um fator que está aí. Então, substitui fórmula infantil de leite de vaca por leite de produto leitoso de soja e assim por diante. Vocês têm inúmeros casos para contar. Na alimentação complementar, nós temos dificuldades com os primeiros alimentos, dificuldades da mãe ou de quem cuida da criança com relação à consistência, temperatura, variedade de alimentos e ainda o número de exposições, ou seja, dá uma primeira vez, a criança rejeita, deixa de lado. E com a alimentação da família, a questão dos hábitos e comportamentos intrínsecos à família e o seu próprio ambiente. Atitudes que podem influenciar. Alguém também já disse que os pais acham que o filho não come bem. Acho que rara mãe ou pai ou cuidador que você pergunta, seu filho come bem? Ah, não come bem. E se não come, pode, mas come. Ou se não come, tem que contar por que não come. Mas enfim, é uma resposta que a gente ouve muito. Hoje os pais, de uma forma geral, quem não concordar pode levantar a mão e falar que não. São inseguros, têm pouco tempo e não têm nenhuma paciência.
Paciência ficou para as avós, né, a avó pode tudo, olha tudo, tem o tempo do mundo para ver a criança comer, mas mãe e pai não têm esse tempo e a coisa tem que ir mais rápida, né? Neofobia, que a gente já falou, são medo aos alimentos novos, as escolhas, a insuficiência de crescimento, que também pode ser um fator e uma atitude que pode influenciar, a preferência inata por esse tipo de alimentos densos energéticos e também o comer seletivo. Bom, não vou entrar em nenhum detalhamento de todas essas atitudes, mas elas estão aí e era bom a gente só relembrar para vocês. Adaptado à professora Priscila, esses são fatores de risco, modifiquei algumas coisinhas, tem a bibliografia embaixo, mas existe uma escala com nível de evidência para essas coisas, né? Então, quando a gente olha uma predisposição genética, você fala, mas é genético. Bom, é um nível de evidência C, então não é só a predisposição genética. Dificuldade de alimentação ao nascimento é C. Ódio de nascimento, o primeiro filho é uma evidência forte? Não, é B. Ausência de aleitamento materno, B. Introdução de alimento sólido após os 9 meses. Tem gente que prolonga esse leite durante o primeiro ano de vida inteiro, né? Práticas alimentares inadequadas, como eu já mencionei também, é B. História de doenças prévias é B. E C, padrões de sono, conflitos emocionais e ainda história materna, de ansiedade até transtorno. Gente, hoje tem muito caso de mãe transtornada não no sentido de, né? Transtornadas no diagnóstico de transtorno alimentar. E apesar de ser um nível B, é preocupante, porque isso passa da prática alimentar da criança e da família. Conversava com a professora Suzana antes da gente começar, um familiar é vegetariano, a família é vegetariana. A criança não tem nenhum contato com nenhum outro alimento que não seja vegetariano. Eu tenho alunos do curso de graduação que também são. Não vamos discutir vegetarianismo aqui, mas eu só estou mostrando a importância de como o núcleo familiar e o que ele acredita transmite para a criança. Bom, passou rápido a fase infantil, né? Vocês viram que, como o tempo é curto, a gente tentou colocar tudo ali. Adolescência. O que vem na adolescência? A gente tem problema de saúde com adolescente, assim como nós temos problema de saúde com criança? Tem. Então, criança tem hipertensão, tem colesterol alto, tem excesso de peso, e o adolescente também. Então, a situação, ela se perpetua na adolescência e provavelmente vai para a fase adulta. As escolhas é um problema de saúde pública nos adolescentes, eles não atingem recomendações. O consumo excessivo a esses alimentos que nós chamamos de densos energéticos, pobres em nutrientes, é muito grande, né? Então, é um consumo bastante expressivo, ricos em quê? Gorduras, açúcares, sódio, reduzido em grãos integrais, enfim, com todo aquele perfil que vocês conhecem. Entre os grupos etários que nós temos, eles apresentam consumo alimentar mais inadequado. Então, a adolescência, para nós hoje, nosso grupo de estudo trabalha com adolescente, é um grupo que merece uma atenção especial. Desafio. Qual é? Fazer comer o quê? Verduras, legumes, frutas, grãos, enfim, redução de açúcar e ainda gorduras que devem ser os grupos ou incentivados ou, se inadequados, adequados para uma alimentação melhor. Então, o adolescente, com essas escolhas alimentares que em vários momentos, tanto no livro como nos artigos, a gente coloca como inteligentes, mostra que essa abordagem da escolha para o alimento tem que passar por uma seleção. Então, é seleção adequada, conhecimento sobre o valor nutritivo, reconhecimento da diversidade do alimento regional, resgate de preparações culinárias, comer em família, preservação do valor nutritivo dos alimentos, sustentabilidade do meio ambiente, prazer, gostoso. Gente, é muita coisa, não é? A gente tem aí uma pleia de coisas para serem abordadas para fazer o nosso adolescente se convencer de que comer adequadamente é melhor.
Esse é o nosso projeto. Quem viu, nos deu os parabéns. Quem não viu, pode dar agora. Nós ganhamos um prêmio da editora Abril com esse projeto. A Ana Carolina está aqui, coordenou no seu doutorado. E aí mostra, nesse ensaio, em 10 escolas do município de São Paulo, a teoria social cognitiva nos seus múltiplos aspectos. Também não vou discorrer sobre isso, para não ficar cansativo, mas, de uma certa forma, nós tivemos a situação, né? Então, a pergunta é assim: as frutas são frequentemente servidas em casa durante as refeições? Quando o adolescente fala que sim, a gente já tem uma proatividade da família. Quando diz que não, a gente vai ter que trabalhar esse aspecto, né? Então, o apoio social de amigos e familiares para uma alimentação saudável é importante. Quais estratégias comportamentais? A pergunta era: você encontrou algum jeito para tornar a ingestão de frutas, legumes e verduras mais agradável? Então, escolheu frutas da época, mais doces, mais saborosas, né? São perguntas que a gente fez para o adolescente para saber como é que ele tinha esse conceito dentro da sua própria família. E expectativa: não pular café da manhã, pode ajudar a ter um melhor desempenho na escola, nas suas atividades. Preditor de expectativa: quanto é importante para você ter um bom desempenho na escola ou no seu trabalho, né? Então, vocês vejam que são avaliações subjetivas, mas que nos dão, ao final, um panorama desse comportamento do adolescente. Mudou? O que mudou depois da nossa intervenção? Mudou o grupo das verduras. Então, o grupo que sofreu a intervenção teve um aumento, e da mesma forma o grupo das frutas também. Vocês vão falar, quanto que aumentou? Não importa. Para nós, o pouquinho que aumentou é que nem política pública, sabe? A gente fez um pouquinho a mais e fez a diferença. Então, essas influências, nós colocamos mídia, família, trabalhamos com escolas públicas, mas também há um universo das escolas privadas que precisam ser trabalhadas, uma ação para o próximo ano de 2016. Então, esse consumo vem da infância. Então, nós começamos a falar da infância e passamos para a adolescência. Na realidade, o consumo de frutas, verduras e legumes começa na infância. Essa disponibilidade tem que haver em casa, e uma facilidade para a criança levar e deslocar esse alimento de alguma forma. A gente falava lancheira, mas agora não sei como chama. Lancheira, né? Lancheira. Podia ter inventar um nome novo, né? Porque aí fica... Né? Vamos pensar. E os fatores familiares que também falamos, renda, escolaridade, e ali eu ainda colocaria a mídia, que eu acho que é importante a gente ressaltar sempre que é possível fazer alguma coisa. E com tudo isso nós vamos ter, provavelmente, uma mudança no consumo. Esse é um dos momentos do projeto das Meninas Saudáveis Hábitos quanto? 10. Mostrando que uma das intervenções foi um workshop de nutrição, ou seja, o adolescente ele não fica muitas horas parado escutando, mas 45 minutos para falar de preparações saudáveis, eles ficam, né? Então é o tempo de uma aula, escutando, mostrando com práticas, uma coisa nova. Hoje em dia, nas escolas com os menores, as escolinhas já fazem isso, que são as oficinas culinárias. Com o adolescente, eu acho que um hiato, né, na escola, pré-escola, talvez não tanto, mas quando chega nessa fase, os adolescentes se interessam. Próximo. Aqui o livro de receitas, que a Carol e a Érica fizeram, para levar para essas meninas, nas escolas, prepararem os seus alimentos. E aqui as mensagens que foram sendo dadas durante a atividade, tanto de nutrição como atividade física, para cada semana uma mensagem. Os seminários também foram interativos, com mensagens, falando sempre de nutrição e atividade física, com informações e questões que eram para ser respondidas. Continuamos trabalhando com a pirâmide, apesar de alguns botarem um X em cima, eu acho um instrumento riquíssimo, e que traz os alimentos em grupos, e esses grupos nós podemos trabalhar com escolhas e quantidades, que eu também acho importante. E, além disso, as sessões de atividade física e de nutrição durante o período em que nós estivemos com os adolescentes.
aqui o livro da atividade física, e lá, não sei se vai entrar, mas tinha um de nutrição. Do projeto, a gente conclui na redução do progresso do ganho de peso, melhoria do estado nutricional, melhoria no consumo de alimentos, principalmente dos grupos citados, e aí, importante, a redução do tempo de tela, ou seja, o tempo que as meninas ficavam no computador, apesar de nós termos usado uma mídia importante que foi o WhatsApp. Estudos de intervenção necessitam incentivo e recursos, são necessárias estratégias para identificar e para recrutar os adolescentes, e ainda esse componente presencial e tecnologias devem aumentar para a gente ter mais sucesso. Bom, esse é um trabalho que eu resolvi, assim, arriscado para mim, porque eu li 2 vezes só, não conheço o trabalho em profundidade, mas vou dar os créditos para eles, que é o pessoal 2 pediatras que a gente tem como referência, e vários nutricionistas que trabalharam dentro desse projeto, do Instituto Pense, do Hospital Infantil. Priscila está aqui, sabe do que se trata. Foi apresentado nesta semana lá na Editora Abril. Foi um projeto financiado pela Danone, está declarado isso, mas é um projeto muito interessante que em 5 minutos vocês vão tomar conhecimento e depois, se tiverem mais interesse, podem consultar. Eu acho que está no site, não sei, depois a gente pode ver isso. Então, obesidade infantil no Brasil, trabalharam com crianças do Brasil inteiro e encontraram que 60,8% com menos de 2 anos comem biscoito ou bolo. Aqui eu não vou fazer apologia dos alimentos que são chamados engordativos ou menos engordativos, é só um dado que eu acho interessante vocês conhecerem. E essa obesidade entre as crianças de 5 anos que está por região, mostra aqui no Brasil, então aqui obesidade, aqui excesso de peso e aqui risco de excesso de peso e sobrepeso. Então o nosso panorama não é dos melhores com relação às crianças nessa idade. Perfil da população do estudo, então foram crianças de 4 a 6 anos, 1.391. O que a gente vê aqui? As classes sociais que nós falamos, né? Então, A mais B, 31, AC, 48, D mais E, 21, mostrando também por região o percentual dessas crianças por sexo, 50%, então uma amostra bem homogênea, mas a maioria das crianças estudadas na região sudeste. Trabalharam com grupos alimentares, que é uma boa ferramenta. Eu acho que hoje todo mundo que faz orientação não precisa individualizar o alimento, trabalha por grupos, que é muito mais fácil. Então aqui os itens de cada grupo que foi estudado, ali os itens também com relação a, por exemplo, queijo, sorvete, sei lá, tubérculos, aqui frutas, queijos, e separadamente biscoitos e onde ficam as bebidas, que eu tinha visto em algum lugar, aqui, bebidas energéticas, também como item separado. O que foi observado? Que o lanche da manhã, 71,17% das crianças tem o lanche da manhã, que em geral é composto de até 3 alimentos, quais? Banana, frutas cítricas, biscoitos, e aí por diante todos os outros itens que também apresentam uma frequência expressiva. Então aqui as 3 combinações mais frequentes em todo o Brasil, para vocês terem uma ideia: banana, biscoito doce e iogurte, fruta cítrica, biscoito doce e um leite fermentado, mamão, biscoito salgado e iogurte. Será que é falta de imaginação da mãe, das escolas, ou é isso mesmo que a mãe dispõe em casa e é mais fácil de levar na lancheira? Né? O lanche de cada região. Então, aqui banana, biscoito doce e iogurte, que é na região norte e nordeste. Na sudeste, banana, biscoito doce e iogurte, com polpa de fruta. E assim por diante. Lanche da tarde. Itens mais consumidos. Biscoito doce. Então, a gente pensa assim, bom, se eu tenho esse dado, que biscoito doce e banana, as frutas, depois balas, né?
muffins, caramelos, está aqui, ó. Eles estão dentro dessa composição dos lanches. Como eu posso orientar para influenciar e mudar o comportamento alimentar? Concorda comigo? Onde está a minha atuação nisso? Com quais ferramentas eu vou lutar, ou vou implementar, ou vou tomar conhecimento para mudar essa situação? Aqui eu nem sei, é doce, é base de leite, enfim, tem todos os alimentos aí, próximos. Aqui eles fizeram para energia, então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse lanche teria que ter de 180 a 270 quilocalorias. Aqui o consumo médio de energia em caloria no Brasil, então está, de uma certa forma, 180, e aqui o 270, vocês estão vendo que está abaixo, né? Alguns acima, mas no Brasil a gente tem o lanche da manhã e o lanche da tarde, são aqui. Então, o que acontece? O lanche da tarde sempre com uma caloria maior. Açúcar de adição, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, limite do açúcar 5% do valor energético total. Nós teríamos que ter em torno de 22,5 gramas por dia. Só o lanche da tarde quase que ultrapassa o limite de açúcar para o dia na região centro-oeste. Então, por região do Brasil, a gente também tem essa visão e pode ter uma forma de atuação diferente. Açúcar de adição, destaque, biscoito doce recheado e bebidas açucaradas. Então, todo o percentual aqui, 12,29% das crianças consomem biscoito no lanche da manhã, 30% no lanche da tarde, refrigerante 1,51%, é pouco, 1,51% de 1.300 crianças, é um número que para nós é significativo. Próximo. Fibra, é até que razoável a condição de fibra, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o valor ideal, que é igual à idade mais 5 gramas, daria de 9 a 11. A gente tem aqui no Brasil, no lanche da manhã, 1,9, 2,1. Então, a gente tem uma situação que também não é assim tão desesperadora, mas que, na realidade, com o incentivo do grupo, pode melhorar. Proteína, o leite fazendo a diferença, junto com o iogurte. Então, a ingestão recomendada é em torno de 19 gramas. Nós temos aqui para o Brasil 4,7, 5,1. E aqui o consumo baixo devido à menor presença na região centro-oeste. Gordura de 40 a 70 gramas. Então, da mesma forma, temos a gordura total no lanche da manhã, que é o rosa mais escuro. A gordura no lanche da tarde, aqui separada por insaturada e saturada, a amarela e a verde, e também pelas regiões. Cálcio, 600 miligramas por dia. O que a gente tem? Lanche da manhã com cerca de 120, 125. Na região sudeste esse valor aumenta um pouco mais, é para 185, mas ainda muito pequeno na contribuição total da dieta desse mineral. Sódio, 1.200 miligramas, também com os alimentos em mostra. No lanche da manhã, 209, e no lanche da tarde, 248, valor aumentado em 259 para o sudeste, com relação ao lanche da manhã. Essa pesquisa traz como conclusões que a oferta variada de alimentos é sempre boa. Para a gente trabalhar com porções de alimentos, não cabe tudo aqui para vocês verem, mas foi o que eu li e eu concordo, que as crianças comem até 3 itens nesses lanches intermediários, então tem que se preocupar com a qualidade desses 3 itens, e é importante também ficar atento à quantidade dos alimentos que compõem esse conjunto de alimentos chamados da merenda, né? O consumo de açúcar constitui um fator preocupante, apontado pelo projeto, não só pela adição, mas também pelas bebidas açucaradas. Esses lanches intermediários não devem ser encarados como menos importantes, porque eles são complementares às 3 refeições principais,
mas não deixa de ser uma ótima oportunidade de intervenção. E a alimentação global dos pré-escolares, incluindo manhã, almoço e jantar, que parece que vai ser analisada numa próxima fase, devem compor esse panorama que não é dos melhores, mas é o que a gente tem com relação a essa apresentação. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 considerações finais. Eu vou começar pela última. Comer é um ato social, cultural, e os hábitos alimentares regionais devem ser considerados. Isso eu já tinha escrito antes de ver os resultados da pesquisa. Com os resultados tão díspares nas regiões do Brasil, eu acho que essa consideração cabe, porque a gente tem que, de uma certa forma, olhar os hábitos alimentares e os comportamentos nas regiões. Não fazer terrorismo alimentar e classificações extremistas dos alimentos. Não adianta. Isso não intimida as pessoas. Eu acho que a gente vive hoje, como é aquele vídeo cômico lá do fundo do quintal, né? Toda hora pode ovo, não pode ovo. Hã? Porta dos fundos. Porta dos fundos. É fundo de quintal, porta dos fundos, é a mesma coisa, vocês entenderam, né? E aí a gente vira o quê? Piada, né? Então a gente tem que trabalhar com os alimentos de uma forma saudável, evitando, vou repetir a palavra, né? Terrorismo e extremismos classificatórios que são totalmente inadequados. Considerar porções e a distribuição disso nas refeições do dia. Um olhar mais voltado para essa nutrição que a gente não desconhece, a biológica, e é o nosso fundamento, é por isso que a gente foi formado, mas também da forma como as pessoas escolhem os seus alimentos. E ainda que todos esses aspectos sociais, cognitivos, devem levar a um consumo que a gente espera, né? Se a gente conseguisse pôr um deadline hoje e falar, ó, a partir de hoje todo mundo vai consumir de maneira equilibrada e sempre que possível fazendo opção por escolhas alimentares mais adequadas. Olha, eu acho que tem solução e também acredito que tem remédio. Nosso remédio é a educação nutricional, a gente tem que insistir nessa ferramenta e assim eu acho que a gente consegue mudar o comportamento alimentar. Muito obrigada.